uma astróloga, uma psicóloga e uma atriz. O que as uniu? A contação de histórias, a investigação, o aprofundamento do feminino, conversas, reflexões, curiosidades. O ser mulher. Como pode melhorar? Hoje estamos com o toque no coração, o coração da mulher esqueleto. Esse coração resgatado por um velho pescador. Acompanhem conosco essa história e essa investigação, conectadas ao coração, aos sentimentos, aos caminhos. Aonde você está? Aonde você quer chegar? Seja bem-vinda a mais uma conversa com as catadoras de ossos. Arro! Olá a todos! Olá a todos e todas! Todos e todas! Mulher Esqueleto. Mulher Esqueleto é um portal, como eu costumo dizer, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Estés. O conto é de uma mulher que foi atirada do alto de uma montanha pelo pai. Ninguém sabe por que ela foi atirada para o fundo do mar, mas assim aconteceu. E ela, envolta pelas correntes, foi descendo e agarrando as algas, as conchas e tudo que havia pelo caminho até chegar lá no fundo do mar. E ela ficou ali por muito tempo, quieta, em silêncio, naquele lugar escuro, e com os seres que ali habitavam. Um certo dia, um gancho a apanhou e puxou com tremenda força. E ela lutou muito para não sair daquele lugar. Muito. Mas, enfim, esse gancho acabou a levando para a superfície. E a partir de então, ela iniciou uma nova aventura. Para acompanhar essa história na sua íntegra, você pode ouvir o nosso canal do YouTube, onde eu vou contar a história exatamente como está escrita no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Estés. Aqui no podcast, a gente vai conversar a respeito desse conto e de toda a simbologia consistida nele, e o quanto que isso nos representa, e os caminhos que pretendemos, de alguma forma, resgatar a nossa mulher selvagem, a nossa história, a nossa coragem, a nossa esperança, devemos fazer. Então fiquem conosco, porque certamente essa conversa será incrível. Isso mesmo, incrível. Vamos conversar e começar pela astrologia? Vamos conversar com astrologia. Vocês vão ter a oportunidade de escutar a história através do nossas vias sociais. E existem aspectos na história da mulher esqueleto que nos remetem à casa 7 no mapa astral.
Então a gente até estava conversando antes de expor tudo isso, né, Paty? Se era Vênus, porque Vênus todo mundo sabe que é, né, o planeta, né, que simboliza o amor. E eu acho que, na verdade, as mulheres esqueleto ela é uma coisa diferente do amor. Aí eu remeti a casa 7 por ser uma casa de parceria, de relacionamento. A casa 7 faz parte das casas angulares, que é a casa 1 do mapa astral, que é o ascendente, a casa 4, que representa a família, a 7, parceria e relacionamento, e a 10, o social. Mas a casa 7, ela vai mostrar pra gente, com o signo que está aí, os planetas que estão ali, como que a gente interage, né? Como que nós enriquecemos com o outro, com o parceiro, qual é a participação dele na nossa vida, como é que a gente faz com que esse parceiro, esse relacionamento viva dentro de nós, como é que a gente encara, então como que a gente faz isso socialmente. Então é um relacionamento em vários níveis, sócios também a gente coloca nessa parte, então a gente vai abordar mais aqui a parceria. Então os signos que estão ali na casa 7, então eles vão dar o tom de como vai ser a nossa união. Qual o nosso objetivo em relação àquela parceria? Vai mostrar ali como que fluiria melhor esse relacionamento, o que eu procuro na outra pessoa, como eu recebo, como que eu dou também de mim. Então, como é que vai funcionar? E é tão interessante porque realmente é uma bússola ali, é um GPS, como todo mapa natal de como eu posso me relacionar, qual é a capacidade que eu tenho de relação. Vai dar sinais para essa área fluir de uma maneira melhor, né? Então, ali também tem as características que você procura em outra pessoa e vai ajudar a te olhar de fora, porque a casa da 7, a gente chama de descendente, ela é oposta ao ascendente, que é a nossa maneira de nos mostrarmos ao mundo. Então tem aquela coisa do espelho, da luz e sombra, porque a gente acaba procurando no parceiro uma coisa ali que está faltando, daquela história da metade da laranja que não tem nada a ver, né? Então é uma coisa assim, é parceria. O que eu procuro ali naquela casa, naquele departamento, que vai me ajudar em várias coisas, a me enxergar também. Porque eu tenho uma coisa que eu me mostro ao mundo, e a casa 7 vai me mostrar como que eu tô vendo o mundo. Não como eu me mostro, mas como eu posso desempenhar esse papel. Então eu acho que é muito da mulher esqueleto, porque ela tem uma saga ali, né? Ela tem aquelas tarefas. Ela é resgatada, ela entra ali, ele tem uma visão dela, que ele vai achando aquele monstro um pouco mais bonito. Então tem essas etapas no relacionamento que você de repente vai se descobrindo. A Ludmilla vai falar bem sobre isso, porque quais são as etapas que a gente... Bom, eu descobri a pessoa e depois a gente vai descobrindo ali umas coisas que eram horríveis, aí ficam bonitas, e vice-versa, o que era bonito vai ficando feio. Então eu acho que a parceria vai além, e toda mulher, ou todo homem, né, quer de repente ali um parceiro, uma pessoa que possa contar. Então eu acho que a mulher esqueleto ela vem abrir esse portal que a Paty está falando, de como a gente pode descobrir dentro de nós o que somos e como que a gente pode expressar isso. É interessante, Iris, você ter trazido essa questão da laranja, né? Porque é uma pensamento popular, vamos dizer assim, né? Estou procurando a tampa da panela, a metade da minha laranja, né? Eu até velho com o pé doente. Eu até brinco, né? Falei, poxa, mas eu não vejo ninguém aí uma laranja e meia, né? Porque se eu sou metade, eu quero inteiro, eu vou ter que ser metade, o outro vai ter que ser inteiro e meio, né? Sim. E não existe isso. Na verdade, a gente tem que buscar, quando você fala essa noção de parceria, né? Eu tenho que estar inteira, eu tenho que estar completa para encontrar uma outra pessoa completa também, né? A gente vai se complementar e não se completar, né? E os acordos também, a gente, como é que a gente vai estabelecer isso
Então, essa ciência de como é o signo, que planetas estão ali, o que está regendo aquilo, vai dar dicas de como você pode ter um sucesso, uma fluidez melhor, né? Porque às vezes você está insistindo ali numa coisa, que quando você analisa o mapa, mas você está insistindo na coisa errada. Primeiro de tudo é você se gostar, você tá inteiro, como você falou, para depois você ter condições de fazer parcerias, estabelecer acordos, estabelecer metas, objetivos, que é uma coisa que a mulher esqueleto tem ali nas tarefas, que a gente vai falar melhor, mas é muito interessante nesse aspecto. Tem 2 pontos que são interessantes que nós estamos conversando aqui, que é o seguinte, como eu insisto sempre em todos os capítulos, os personagens todos da história estão inseridos em nós. Essa é a grande mágica do conto de fadas. Essa é a grande cura da contação de histórias. Quando você percebe que todo esse universo está dentro de ti e o quanto que ele pode te transformar. Quando você tem a possibilidade de perceber que existe uma mulher e um homem dentro de você, o Yin e o Yang, como eles se relacionam. Não há a menor possibilidade de que eles briguem entre si. Não há uma competição em relação a isso. Eles precisam se relacionar harmoniosamente para que a sua vida corra com mais fluidez. Quando nós pensamos em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, em investigação, nós procuramos todos os mapas possíveis para entender esses nortes. A astrologia é um desses nortes, né? Onde eu olho e vejo onde existem as minhas dificuldades, os meus desafios e como eu posso me aprimorar para fazer com que o meu destino, a minha vida, o meu propósito, eu não sei que palavra você vai escolher para que isso funcione na tua mente, mas para que ele corra com liberdade, saca? É isso que a gente faz aqui, é investigar e tirar algumas pedras possíveis do caminho, porque existem pedras que são muito gigantes e aí eu não sei como é que a gente faz, mas a gente pretende criar um método fácil e menos doloroso para que a gente enfrente a vida como ela é. E para enfrentar a vida, a gente procura sempre parcerias, relacionamentos, né? E aí nisso, além do outro, existem os outros, né? Existem os amigos, existe o trabalho, existem os sócios, existem pessoas com quem você se relaciona. Familiares. Né? Que criam esse repertório para que você tenha um enredo legal, um enredo criativo, um enredo alegre, um enredo que te motive. Isso sem excluir as DRs, as broncas, né? Os períodos difíceis e tal. Mas é nesse lugar que mora a maturidade, a sabedoria, onde a gente aprende a fazer os acordos. Porque os relacionamentos, os propósitos, os casamentos, seja lá o que for, eles moram num lugar que eu particularmente chamo de acordo. Que acordo eu estou fazendo com essa pessoa? Que projeto eu tenho com essa pessoa, né?
Se eu estou me relacionando com alguém que eu tenho um projeto de vida, que projeto é esse? Eu quero ter filhos? Que tipo de casa eu quero ter? Como nós vamos trabalhar? Como você respeita o meu tempo e como eu respeito o seu tempo? Qual a expectativa que você tem de mim e qual é a expectativa que eu tenho de ti? Da mesma forma, quando eu tenho os meus amigos ou quando eu vou trabalhar em algum lugar, eu também estabeleço acordos. E no momento que eu não estou legal com esse acordo, eu também me sinto livre de conversar e ver se dá para ponderar isso ou não. Porque o que a gente vai ver um pouco mais adiante é que não é possível e não é bom que uma das nossas partes ou que alguém tenha o poder de nos jogar no fundo do oceano, de nos jogar na escuridão e não permitir mais que o nosso coração ressoe, que nós tenhamos esperança, que nós possamos fazer uma vida nova. Esse é o grande resgate da mulher esqueleto, de recuperar as suas forças, embora tenha sido jogada no fundo do oceano por alguém que ela tinha enorme respeito. Exatamente. Adelante, senhora psicóloga! O início da história, a gente até falou também, quando a gente discutiu o Manauí, que essa figura do pai é muito importante, né? Muito interessante como ela se repete em vários contos, que o pai é que manda a filha embora, né? O pai que expulsa a filha de casa ou a oferece para um casamento, né? E a gente tem que ver aqui, entender, pelo menos é assim que é a leitura que eu faço, que esse pai está representando exatamente a gente se afastar como criança, vamos dizer assim, ou como adolescente, aquela paixão que a gente tem pelo nosso pai e poder partir, né, para a vida, para se relacionar com outros homens. Porque o primeiro modelo que a gente tem é o pai, né? No caso da menina, essa apaixonada pelo pai, pensando lá bem no que o Freud vai usar, o mito de Édipo, né, que isso vem desde a Grécia, né? O Freud só usou esse mito para estar trazendo pro mais atual, embora isso é século passado, né, século XX. E então é muito importante, primeiro, que a gente faça esse desligamento do nosso pai ou da figura masculina que foi importante na nossa vida. A gente sabe que, em primeiro lugar, é a mãe, né? Depois o pai vai ter esse papel exatamente de nos lançar para o mundo, para a vida, para outros relacionamentos. E dependendo da experiência que a gente tem com esse pai ou com essa figura masculina, e também com a figura feminina, mas aqui nos contos ele inicia bastante com essa figura masculina, a gente vai estar repetindo isso nos outros relacionamentos. E é muito importante que a gente tenha consciência disso. Porque eu acho que isso que a Paty estava falando, né, a Iris também, e que vem em vários contos, é a gente tomar consciência em vários aspectos arquetípicos que vão se repetir em diferentes contos aqui da mulher que corre com os lobos. Né? Então, a gente ter consciência disso para a gente ter mais domínio sobre nós mesmas. E aí podemos ter mais sucesso, vamos dizer assim, nos nossos relacionamentos, né? É que é tão interessante também, voltando um pouco, essa casa 7 do relacionamento, também é a casa dos inimigos declarados. A casa, então fica uma coisa tão louca, né? Porque quando é declarado é bom, parceria, né? Ou não é? Então, mas porque é a casa também do desafio. Né? Quando você estabelece uma parceria, então ali o signo também vai mostrar como que você se comporta com esses desafios de relação. Sim. Então aquilo que vai, em certa maneira, te curar nessa área, também vai te mostrar como é que você lida com o desafio. Aí entra perfeitamente o acordo. Mas é muito legal isso que você falou, porque na vassalista a gente abandona a mãe boa demais, né? Olha assim. E aí no Manauí
a gente entra em contato com esse lado masculino e com o nosso campo de distração, né? Que é o lugar onde eu estou intuindo, mas eu tenho outra coisa importante para fazer. E aí eu chego no pai, que é uma figura importante que eu também tenho que soltar. Tem um cara que faz um trabalho de florais super interessante, que é o Joel Aleixo. Ele tem, dentro do processo particular dele, né, tem que consultar terapeutas que trabalham com esses florais do Joel, que tem uma parte que é o mata pai e mata mãe. É o floral. Que são florais dentro do processo terapêutico do Joel Aleixo, que você entende que o seu pai, a sua mãe tem uma importância muito grande na sua vida, mas que você também tem as suas escolhas, né? Sim. Antroposoficamente, a gente sabe a influência que eles têm na nossa vida. Mas quando nós temos a oportunidade de olhar para a nossa história, e que isso é um grande convite do livro Mulheres que Correm com os Lobos, você percebe que há a oportunidade de escolha. Meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, mas eu posso fazer melhor do que isso. Sim, simbolicamente a gente entende que é importante se matar o pai e a mãe, né? Simbolicamente. Porque, simbolicamente. Por favor. Não é real, né? Porque aí já cai na patologia. Infelizmente, em alguns extremos aí a gente vê. Mas é necessário que você mate esse pai e essa mãe no sentido de você deixar de ser criança e deixar de depender deles. E sim, exatamente buscar a tua identidade. Mas sem negar essa história que você traz. Tem até aquela música, né, do Belchior, né, como nossos pais. Então a gente vai se diferenciar até certo ponto, né? E aí na constelação familiar a gente, né, bastante valorizado essa questão de você honrar os seus pais também. Ancestralidade. Né? Isso. Tem que valorizar. Mas se eu não mudar, se não fizer essa mudança, não vai haver progresso, não tem alteração. E aí é o problema quando fica na rigidez, né? Então, eu apenas repito comportamentos que meus pais não é assim, o assado é assim que eu tenho que repetir. Isso não avança. É porque um acordo, por exemplo, a gente vê isso muito, né? Um pai alcoólatra e você, de repente, você encontra um parceiro alcoólatra, você vai repetindo aquilo, você não mata aquilo e você procura um alcoólatra para conviver. Aí a gente é como se você eu não pude consertar meu pai, a fantasia de que aí eu vou consertar nesse companheiro. E ledo engano, né? Só vai dar errado porque a gente não muda o outro. Mas olha como é importante esse mergulho nessa história e você realmente saber o acordo que você é capaz de fazer, o acordo que é necessário para você. O que você quer na sua vida para você fazer acordos diferentes e com poder, com propriedade. É isso que ele quer. Tem um ponto que eu quero voltar aqui, que é o mergulho no oceano, né? Quando nós pensamos, né, aconteceu um fato extremamente importante na minha vida que me derrubou. Eu estava casada, estava namorando, eu tinha um trabalho incrível e não deu certo. E aí, por algum motivo, eu fui jogada no fundo do oceano. Eu entrei quase num estado de depressão. Ou entrei num quadro de depressão. E eu fui lá pro fundo e fiquei lá. Não vou sair desse lugar, tá bom aqui pra mim. Eu não vou fazer mais nada. A vida pra mim é isso. Ok. Mas uma ação externa vem e me tira desse lugar. Me obriga a sair desse lugar.
que pode ser uma pessoa, pode ser um evento, pode ser algo qualquer, uma miração, que me tira desse lugar. E eu sou obrigada a olhar esse lugar novo. E ver se eu realmente vou ser cuidada por esse lugar. Né? É um momento que quase obrigatório, a gente poderia dizer que no caso dela foi quase um destino, né? Esse cara que chegou no lago, um lago que ninguém ia mais, porque diziam que ali era mal assombrado. Ele foi lá, ele fisgou algo que ele achou que era grandioso e que realmente era grandioso. Ele não sabia o quanto era grandioso. E ela não teve como fugir disso. E quando ela se deparou com a grandiosidade de tudo que estava acontecendo, ela ficou acuada. É o momento em que ela fica ali no cantinho e pensa, eu não vou nem respirar, porque senão ele vai me colocar para fora de novo. E esse é o momento em que ela percebe que ela também precisa agir. Que ela não é refém. Mas a gente fica muito nisso no relacionamento, às vezes, né? É a hora que ela saca, né? Quando ele baixa a guarda, que ele vai dormir, e ela tá ali no cantinho, ela fala, não vou fazer nada, porque senão ele vai me mandar embora, tá mal frio lá fora, mano. E eu vou ter que voltar pro oceano e tal. E aí ela vai fazer a parte dela, porque ela sabe que quando ela fizer a parte dela, ela vai recuperar sua carne, ela vai recuperar seu corpo, ela vai recuperar seu calor, ela vai voltar a ser ela mesma. No momento em que ela percebe que ela também deve agir, ela se resgata. Para mim, esse conto, mais do que romântico, como a doutora Estés propõe, é um conto de autoestima. É a hora que algum evento me tira dessa catarse, dessa letargia. E diante da diversidade do mundo, eu sou levada a agir. E quando eu percebo que a minha ação é positiva, e aí eu começo a encher de novo meu corpo de sangue, de carne, de tesão. De vida. De vida. Ela se nutriu ali naquela situação. Certo? Ela saiu do estágio de letargia, observou aquela situação, e é o que a gente faz, é a caminhada que a gente faz, né? O que eu posso me resgatar nisso? Como eu posso estar plena nisso? E você vai se abastecendo, você vai se nutrindo. E às vezes entra em roubada nesse sentido, né? Você vai se abastecendo, vai se nutrindo, e aí é quando correm os equívocos, né? Que a gente estava falando. Na simbologia da parceria, né? Que a gente pode fazer uma analogia. Mas é muito... Essa coisa da autoestima que você falou é bem interessante. É além da parceria, né? Perdão, Iris. Para não confundir, nesse caminho da autoestima, o único equívoco que pode acontecer é você chegar na tua autoestima e cair no ego. E começar a se sentir do caralho. Uhum. E aí jogar a luz na sua sombra. Porque assim, jogou tanta luz que aí você tá se achando o máximo. Uhum. E aí o negócio degringola. Não é isso.
Mas, se a gente sai desse lugar, né, onde eu tô falando do yin e do yang, do masculino e do feminino, dos personagens e nós. Perdão, se a gente fala da relação homem-mulher, eu tô sempre numa cilada, sempre sem saber o que vai acontecer depois. E por quê? Porque existe uma expectativa nesse lugar. Enquanto a minha autoestima não está ancorada no meu ventre, no meu coração, no meu estômago, no meu corpo, na minha alma, eu estou na expectativa do outro. E aí, quando o outro resolve fazer outra coisa, aí a minha casa cai. Estar inteiro, e esse é uma das propostas do conto da Mulher de Esqueleto, permitir que o outro também esteja inteiro. Porque só assim haverá possibilidade de troca, haverá a segurança de fazer essas trocas. E acho que ela traz assim como um processo em que os dois vão amadurecendo junto. Acho que isso é importante, quer dizer, não é uma relação, quando você fala de parceria, quer dizer, não é uma relação de competição, que infelizmente a gente vê muito na nossa cultura ainda, né? Até esse modelo patriarcal que a gente já falou algumas vezes. Mas exatamente até é esse sentido que eu estava falando de complementar, porque eu não sou perfeito, o outro também não é perfeito, mas o que ele tem que ele pode me enriquecer, que eu posso aprender com ele, o que eu tenho que pode nos enriquecer nessa relação, né? Quer dizer, essa troca. E essa troca é possível a partir do momento que eu me conheço melhor, que eu sei quais são as minhas qualidades, quais são os meus limites, a partir desse, né, você falou do que eu preciso, desse homem e mulher que eu tenho dentro de mim, esses modelos que eu trago lá dos meus pais, mas que eu preciso atualizar, né, até porque eles viviam em outra época, então eu preciso também, como a gente falou, matar simbolicamente, mas uma parte ver o que serve hoje e o que não serve. E o que não serve eu tenho que me desfazer e me atualizar e aprender. E estar aberto ao aprendizado. Eu acho que é muito isso também, uma relação com o outro, e aí não só, né, um homem, uma mulher, mas familiares, nas amizades, no trabalho. O que o outro pode me enriquecer, o que eu posso enriquecer o outro. Cooperação, né? Acho que é isso que a Paty estava falando desde o início, para a gente poder ter um mundo melhor também, né? Exatamente, porque o que a gente estava falando, por exemplo, pensando, por exemplo, no mapa astral, né? Eu sou uma pessoa extremamente dispersa. Eu preciso de alguém que seja um pouco mais organizado e alguém que alinhe melhor as minhas ideias. Eu vou me apaixonar por essa pessoa. E essa pessoa também vai se apaixonar pela minha constante criatividade. Isso é maturação, né? Equilíbrio. Seria assim. Eu não quero uma pessoa igual a mim. Não. Eu quero uma pessoa que me complemente, né? Por isso, de novo, a gente cai no mito de Narciso que acaba morrendo afogado. Isso a gente pode falar no outro dia. Por isso, de novo, eu encho o saco, que é a questão do acordo, né? Porque aí eu falo, olha, então, eu gosto de pintar o dia inteiro. E aí a pessoa diz, olha, eu adoro suas pinturas, eu quero vendê-las. O outro gosta super de cozinhar. Esse é ótimo, esse tema é ótimo. É o novo desafio, né, do século XXI, que a gente pode chamar quase de clichê, que é o cara que gosta de cuidar de casa. Ele gosta de arrumar a casa, gosta de cozinhar e tal, e a mulher gosta de trabalhar. Ok, tá certo. Sim.
tá bom assim, funciona assim. É uma liberdade, né, de sair dos estereótipos. O que é masculino, o que é feminino, o que é da mulher, o que é do homem. Por né? isso que é importante você estar completa com o seu autoconceito ali. Quem sou eu? Uma pessoa que como lida eu sou? super bem com administração e contabilidade, junto com uma outra pessoa que trabalha com artista terapias. criativo, é verdade, é um artista criativo. Então, a gente vai encontrando pessoas, né? Mas isso eu acho que requer um desenvolvimento pessoal grande. Porque o que você pensa, quando você está com 25, 30 anos, 35 anos, imagino eu quero uma pessoa como eu, que gosta de assistir os mesmos filmes que eu, que coma as mesmas coisas que eu, que use as mesmas roupas que eu e tal. Não vai acontecer isso. Porque se você busca figuras complementares, essas figuras certamente serão diferentes, inclusive estereotipicamente, essa palavra existe, Sim. que você. Falando, Né? De repente, você tem um filme no Netflix, é uma série, chama Love, que é uma graça, porque é uma mina junkie que pega um cara completamente nerd, e de repente o nerd também vira meio junkie, e ela vira meio nerd, e eles vão trabalhando essa relação até que ela se estabiliza. Eu gosto muito desses filmes meio jovens, assim, porque eles trabalham muito a emoção que está aqui no século XXI, né? Eu sou uma mulher do século XX, gente. Eu preciso me atualizar. E é uma delícia você ver o trabalho de desenvolvimento pessoal deles por conta desse sentimento e da disponibilidade de fazer os acordos. Sim. É disposição. Eu quero estar com você. Como a gente faz isso? Eu quero fazer isso com você. Como nós fazemos isso? Saber se comunicar, né? É. Né? É extremamente difícil, nós não temos esse hábito, né? Às vezes a gente quer mais impor a nossa ideia, o nosso desejo. Claro, e sempre haverá a possibilidade de falar assim, eu não quero fazer isso. Eu acho que me enganei. Sim. Eu quero fazer outra coisa. E abrir o coração, deixar o coração aberto, né? Permitir esse sentimento. Não deixar se jogar o tempo todo no fundo do oceano, sabe? Esperando ser fisgada por alguém. Mas eu sou péssima para falar dessas coisas de relacionamento, mas Não, tá perfeito. o principal que eu digo e que eu chamo da Mulher Esqueleto como grande portal do livro é porque nós passamos pela fase do Barba Azul, que é a abertura do porão. Nós fomos na Vassaliça, que foi o encontro com a intuição. Passamos pelo Manauí, que é o entendimento dessa parte masculina e o comando. E agora a gente chega num lugar que é o que eu quero resgatar em mim. Que lugar, que parte minha foi jogada no fundo do oceano e que merece ser resgatada. O que eu quero trabalhar? Quem sou eu? Quem é essa mulher que merece estar de volta à margem da vida e recuperar o seu corpo, a sua garra, o seu sangue e o seu tesão de volta? Quem é esse ser? Essa é a grande pergunta da Mulher Esqueleto. Essa é a grande relação que ela tem com o mundo.
acho que mais do que a busca do relacionamento com o outro. Mas a doutora Estés, ela propõe uma série de tarefas que as amigas aqui podem falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu acho que uma coisa que se repete em relação aos outros contos também é que ela traz bem essa questão do ciclo da vida, morte e vida, né? No sentido de que a gente tem que nos enxergar as outras pessoas, o relacionamento, que a gente está em transformação. Mas a gente está sempre buscando uma permanência, né? Que aí a gente se sente seguro, mas na verdade a gente tem que se preparar para essas micromortes, né? Como ela fala. Na verdade são transformações que a gente vai fazendo, passando durante a vida. Eu sou diferente aos 18, eu sou diferente, né? Antes até, vamos dizer assim, antes dos 10 anos, na adolescência, aos 20 e poucos, depois que eu, né, vou trabalhar, mulher de 30, de 40, 50, quer dizer, a gente vai sofrendo diferenças de necessidades. E é isso que é importante a gente perceber também e respeitar essas mudanças. Porque o problema é quando a gente quer que mantenha tudo, né? E a cultura cobra isso também, né? Essa eternidade, em vez de uma fluidez, uma rigidez. Porque a gente tem medo da morte, né? Sim. O ser humano tem medo da morte. E as perdas, né? As possíveis mudanças, às vezes vêm como uma morte. E na relação, a gente tem que ter isso claro. Existem montanhas, existem planaltos, existem rios a ser ultrapassados. Um lobo na estepe é isso aí, não é? É uma coisa que vai... A vida é isso, é cheia de perdas, de ganhos, de momentos de subida, de descida, e tá tudo certo. Não existe essa perenidade, essa coisa calma. Não, se você vai procurar isso, você não vai resgatar nunca. Porque não vai ser assim, a vida não é assim. A doutora Estés, ela é nativa mexicana. Ela foi adotada por húngaros, né? Não sei se a gente chegou a mencionar aqui nos outros encontros, mas ela vem de uma cultura onde a morte ela é muito festejada, né? E existem muitos xamãs ali no México que trabalham essa cultura da morte, da transformação. Então, é um povo que lida com isso de uma outra maneira. Então, é claro que no livro dela a gente vai encontrar muitas vezes essa fala do ciclo vida, morte e vida, porque é a única, eu acredito, né? É a única forma que nós somos capazes de entender a arte do soltar. Saber. Sai, acabou. Agora vem outra coisa. Agora vem outra coisa. E agora vem outra coisa. E cada momento que você solta e que você se transforma é mais um amadurecimento, é mais uma transformação. Eu acho que é isso. Porque nos relacionamentos a gente sempre parte de necessidades que a gente tem. E conforme a fase que eu estava falando, eu tenho uma necessidade que... Então, vamos dizer, mais jovem, você pode estar mais insegura, então você está num relacionamento em que você quer... O outro te dá segurança, por exemplo. Né? Segurança seja até às vezes econômica, segurança afetiva... Mas conforme você vai se fortalecendo, as suas necessidades vão mudando. E se o outro não mudar na mesma direção, isso leva a muitas separações. Sim. Então a gente tem que estar em contato com a gente mesmo, com essas necessidades que eu tenho em determinada fase da vida, que vai mudando, vai transformando. Senão, é doença. Se a gente ficar parado, que nem falar, água parada estraga, né? Flor Bela Espanca, né? Que tem um poema que fala da água parada que vira mágoa. Eu acho que hoje também é uma tônica do nosso tempo. A gente não se ama
para não perder, para não machucar. Tem muito isso também, né? É um outro lado, né? Que às vezes, com medo da perda, com medo do que pode ser transformado, eu já então nem vou amar, nem vou investir, então. Aí é a não aceitação do ciclo, a não aceitação, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente vê muito hoje no jovem, às vezes, né? Essa coisa muito fluida, muito mutante, fica com um, fica com o outro, porque de repente vai que eu fico... Eu não me apego, eu não quero me apegar. Eu invisto, fico lá, me apego e não dá certo. Então eu acho que também é uma tônica desses tempos também, né? Que acho que a nossa geração tem um pouco de diferença, eu acho, nisso, né? A gente acreditava mais na parceria. Hoje parece que as coisas estão um pouco mais... A gente tá se atualizando com isso também. De repente fica ali, dá certo, não deu certo, vai para outra... E não tem nenhum erro nisso. Mas a busca existe, né? A busca existe. É que, talvez exatamente por não compreender que essas mudanças podem ocorrer numa mesma relação, é como se ficasse, eu entendo assim, só na fase da paixão. Então quando eu apaixono, eu idealizo o outro, eu me idealizo e só vemos os lados perfeitos. Conforme você vai convivendo mais, que vai aparecendo as imperfeições, as nossas sombras, os nossos puns, né? Aí o que você quer? Não, você não quer que o outro te conheça esse lado que você não aceita em você. Então é melhor eu trocar. E vou atrás de outro que vai ser idealizado, vai me idealizar. Aí é uma relação muito mais narcisista, né, também, né? Porque aí eu vou ser sempre perfeita, o outro é perfeito. Só que isso é uma busca e não se encontra. Você não vai se encontrar no outro, né? Na verdade, a gente tem que se aceitar também com esses lados imperfeitos e aí poder conviver, como eu falei, sem esse vazio, né? Porque enquanto você não aceita quem você é também, com essas imperfeições, entre aspas, porque aí vai depender também o que é considerado normal ou não, que isso varia de época para época, mas senão isso faz com que você fique numa busca aí incessante, né? É o tempo da ocultação que ela coloca como segunda tarefa aí, né? Uhum. Que existe, né? Realmente esse período que você vai só mostrar o que é interessante, fica aquele jogo, né? O Bauman falava muito da visão líquida, que é assim, se não está do jeito que eu quero, então eu vou fazer de um outro jeito. Então, ele, filosoficamente, dizia que a gente está numa sociedade pautada ao não amadurecimento. Porque amadurecer significa eu estar perto de algo que vai crescer, que vai se desenvolver. E esse crescimento e desenvolvimento vai atravessar várias fases. Nem todas elas serão maravilhosas. Mas eu estou ou com uma pessoa, ou eu estou comigo, ou eu estou desenvolvendo um projeto e um trabalho que são maravilhosos, que são o meu propósito nesse momento. Quando isso terminar, se eu sentir que isso terminou, aí sim, eu entro nesse ciclo da vida, morte e vida, eu deixo que isso se transforme, ele pode virar uma outra coisa, dentro da mesma relação, ou dentro do mesmo trabalho, ou dentro do mesmo projeto. A gente não está falando de as pessoas largarem umas às outras, mas entender internamente que nós estamos em evolução e que nós mudamos. E não é porque eu estou mudando que de repente eu precise exigir uma mudança imediata do outro. Mas se eu estou sendo propiciada dessa iluminação de entender melhor do que o outro, por que eu não posso ajudar o outro a andar junto? Por que o outro, de repente, tem que virar meu inimigo? Saca? Nós estamos vivendo nesse mundo 3D,
nessa dualidade do sim ou do não, do quero ou não quero, amo ou não amo. Isso é muito difícil. Talvez o que nós tenhamos que entender, e eu ainda não sei, eu ainda não tenho certeza disso, mas o que nós temos que entender é que a gente está em processo. Todos estamos em processo. O planeta está em processo e que se a gente não tiver de mão junta, entendendo uma dor do outro, tirando um ou outro do fundo do oceano, do fundo do poço, do fundo do balde, para criar relações mais verdadeiras, mais amorosas, mais compreensivas, a gente não sai desse lugar. Eu não tenho como pensar só em mim e não pensar no todo. Porque o todo está em mim e eu sou o todo. Se a gente pensar na autopoiese do Maturana, ou pensar no Fibonacci, somos uma porção de moléculas espalhadas aqui em busca de evolução. Pensando dentro desse sistema, estamos todos nesse ciclo vida, morte e vida. Então, estamos morrendo a cada segundo. Como que eu não dou a mão para o meu parceiro? Como é que eu não tiro do fundo do poço? Como eu não me resgato? A cada momento, eu particularmente, que eu estou engajada em algum projeto, ou que eu ajudo alguma coisa, ou que eu tenho uma criatividade, eu me sinto nova, meu tambor bate novamente. Para mim, esse é o resgate. Quando eu acendo uma vela, faço uma oração, eu tenho uma sincronia, eu penso numa coisa, saio do meu portão e encontro a pessoa, o negócio que eu pensei aconteceu. E eu, tô viva de novo. Isso é resgate, isso é luz na vida. Full time. Então, mas eu acho que uma coisa que você falou é importante, quer dizer, a gente poder, né, estar consigo mesma, me sentir o máximo de completa, mas sabendo que também que isso vai ser transformado e isso ser respeitado numa relação, quer dizer, ser mantido o eu e o nós, né? Eu, como psicóloga, me deparei muitas vezes no consultório com mulheres que deixavam o eu de lado, né? Quer dizer, só tem que ser o nós, tem que fazer tudo junto, quer dizer, se anulando. Não, né? Adoece mesmo, vai acabar no médico, né? Tomando antidepressivo, remédio para dormir, ou fazer psicoterapia muito tempo, para resgatar e manter o eu. A importância, quer dizer, numa relação você ter os teus momentos de eu e ter o momento de nós. E um olhar o outro e admirar isso também, admirar as diferenças, né? Respeitar. E isso é extremamente difícil, porque eu tenho que lidar com a minha inveja. Tá? Não estou falando da inveja do outro sobre mim, eu tenho que lidar com a minha inveja, que o outro é capaz de fazer coisas que eu não sou capaz. E transformar esse sentimento de inveja até em admiração. E aí depende do quê? Porque eu tenho que olhar as coisas que eu tenho, as qualidades que eu tenho. Porque se eu não olho o que eu tenho de bom, eu vou viver nessa inveja. Isso é altamente destrutivo. E eu vi isso em muitas relações. Principalmente quando você tem, né, nessa cultura mais machista, então que o homem que domina, o homem que comanda, e a mulher começa a se desenvolver profissionalmente, por exemplo, e a relação acaba porque o homem não consegue lidar com isso. Ou quando ele perde o emprego. Nós temos hoje pesquisas que mostram que o feminicídio está muito presente em relações em que o homem antes tinha o poder, né, até de sustentar uma família, e pelo desemprego não tem mais isso, né? Então, é muito sério isso que nós estamos falando, né? Essa questão de vida, morte e vida, e que infelizmente às vezes chega em morte concreta, né, nas relações. Ou é a tua morte simbólica, você se anulando enquanto pessoa, ou infelizmente até indo para a concretude aí no feminicídio, né? Tão presente
hoje em dia, infelizmente, né? Não só hoje, mas hoje está mais denunciado, né? Sim, eu acho que ainda está muito dentro do inconsciente coletivo esse arquétipo da mulher dependente, da mulher que não sai sozinha, a mulher que não faz as coisas sozinha, que a mulher não dá conta sozinha. Então, a gente precisa ainda lutar muito contra isso, tanto em relação às mulheres quanto em relação aos homens, para criar realmente essa liberdade e independência, né? Que é de todos nós, tanto dos homens quanto das mulheres. Quando a gente fala dos contos, né? E procura trazer o masculino e o feminino, até para quebrar essa dualidade, né? Que nós temos o masculino e o feminino em nós, e o homem também tem o masculino e o feminino nele. E quanto mais eu compreendo isso em mim, eu compreendo isso nele e tenho a capacidade de despertar nele e ele também em mim, né? Isso é uma relação. E é a relação que você pode ter afetivamente, amorosamente, você pode ter até numa relação superficial. Qualquer momento de olhar, qualquer momento de fala, inclusive aqui a gente tem a oportunidade de despertar alguém através da nossa fala, né? Aqui nós estamos estabelecendo relações com as pessoas, onde elas possam vislumbrar esse universo interno e perceber onde estão as suas grandes dificuldades, no seu masculino, no seu feminino, no seu pai, na sua mãe, e como pacificar isso, como harmonizar isso, para criar novas relações com outras esperanças, sabendo que elas também vão terminar. Na troca. Mudar. E quando a gente fala que vai terminar, não é, a sua relação vai terminar. Cara, você vai estar um mês com uma pessoa maravilhosa transando todo dia. Daqui 3 meses você não vai estar transando todo dia. Daqui 1 ano você não vai estar transando todo dia. Daqui 5 anos você não vai estar transando. Tipo assim, saca? É morte, isso é morte. A relação ela tá virando outra coisa. Que coisa ela tá virando? Como que eu nutro essa coisa? Ou como eu modifico essa coisa? O que eu trago de novo nessa coisa, né? E essas são as nossas mortes diárias. Tudo na nossa vida tá morrendo constantemente. Como é que eu rego a minha planta? Como é que eu mantenho isso vivo, né? Como eu boto a minha carne para vibrar todos os dias, para sair pra rua, gostosa, com o coração pulsando, super afim de conquistar coisas novas e pescar peixes grandes. Vocês querem falar mais coisas? Você falou aí, tem uma tarefa que é bem interessante, essa coisa que você está falando da capacidade de descansar, né? Uma das tarefas, né? Gostar de estar com o outro, apreciar o empenho do outro, e aí partilhar sonhos futuros, aí vai começar essa coisa da partilha, né? Até que chega... Da cumplicidade. Da cumplicidade, exatamente. Até que chega o uso do coração, né? Eu acho essa parte bem legal, que ela usa ela pega o coração, bate o tambor, é bem isso que você falou, né? Resgatou o interno ali, utilizou. Eu acho que é isso que você tá falando, né? De você ter atividade, você tá pra cima, de você resgatar uma coisa ali. É o uso do coração, uma simbologia, né? E do tambor, né? Eu acho que achei bem interessante essa parte.
Então, queridos e queridas, vamos finalizando a nossa conversa. Não deixem de nos acompanhar no canal do YouTube, onde vocês ouvirão a história da Mulher Esqueleto na íntegra. Inscrevam-se no canal. Temos também o Spotify, para vocês continuarem também acompanhando aí a Astropílula e também as explanações. Conversem conosco através do e-mail ascatadorasdeossos@gmail.com. Instagram, As Catadoras de Ossos. E se você estiver ouvindo esse programa entre final de agosto, começo de setembro, tem cursos presenciais inspirados no livro Mulheres que Correm com os Lobos em São Paulo e Peruíbe. Falem conosco. Quer fazer seu mapa astral? Escreve Falem conosco pelo e-mail ascatadorasdeossos@gmail.com. Esse é um canal de serviços, de conversas. Espero que vocês tenham curtido. Falar do amor, falar do coração e do resgate da mulher selvagem é um assunto muito complexo, muito profundo e requer muito respeito. E por isso que quando a gente entra nesse lugar, nós respiramos profundamente, 3 vezes, puxando o ar da barriga e soltando bem devagar. E fiquem com essa frase inspiradora da doutora Estés para acompanhar essa semana. Adelante. O amor não é um encontro romântico entre 2 amantes. O amor é uma união entre 2 seres, cuja força reunida permite a um deles ou a ambos a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação no destino como uma dança com a vida e a morte. Adelante. Adelante.